Olá, o programa Eclésia está no ar. O nosso programa está se dedicando nesses últimos dias a trabalhar a questão dos 7 sacramentos. O nosso último programa foi sobre o batismo. Nós pensávamos que daria tempo de trabalhar os demais, mas a temática do batismo nos envolveu bastante. O Padre Guido nos auxiliou a esclarecer as dúvidas que nós tínhamos relativas a esse sacramento. Por isso, no programa de hoje, nós damos continuidade a essa temática e nós vamos falar da reconciliação ou penitência, também chamada penitência, a Eucaristia e a Crisma. Os sacramentos são sinais, são símbolos importantes e essenciais para nós católicos, cristãos católicos, porque nos ajudam a viver melhor a nossa fé, nos ajudam a testemunhar quem é o Cristo que nós seguimos e também a sermos pessoas melhores, a sermos seres humanos mais engajados na nossa comunidade e cidadãos mais conscientes. E vocês que estão em casa também podem participar, porque a pergunta que você envia, o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão são sempre bem-vindas. O programa Eclésia é feito especialmente para você. Padre Guido, nosso companheiro de jornada, falamos bastante do batismo no programa anterior. Vamos nos dedicar hoje a falar da penitência, da Eucaristia e Crisma. Certo, são os sacramentos chamados da iniciação cristã. Isto é, até que nós nos formamos como pessoas adultas, olha o marco da presença de Deus com o batismo, como já analisamos, e como Ele nos alimenta com a Eucaristia, como Ele mostra a sua misericórdia com o sacramento da confissão e também como, através do Espírito Santo, nos torna soldados de Cristo. Se dizia uma vez, isso é, pessoas capazes de mostrar a nossa maturidade cristã. Padre Guido, uma vez batizada a criança, ou se não foi quando criança, mais jovem e adulto, vem em seguida o sacramento da confissão. Por que o sacramento vem antes da Eucaristia, antes da Crisma? Porque uma das condições para receber a Eucaristia é aquela de estar bem com Deus. Isto é, estar com uma consciência limpa. É aí que Deus mexe com a nossa consciência aqui na Terra e, como verdadeiro Pai, chama atenção, mostra que não foi por aí. Até uma criança, logo que chega ao uso da razão, na hora de receber a Eucaristia, percebe que algumas coisas, às vezes, não deram certo. No relacionamento com Deus, com os seus familiares, com os seus amiguinhos, quanto à sinceridade, quanto à obediência, quanto à sua vivência cristã. É porque existe o sacramento da reconciliação ou da confissão. De maneira que uma pessoa que pede perdão a Deus, mostra o arrependimento, faz um bom propósito para não voltar ao pecado, recebe a absolvição. E aí está em condições, logo em seguida, de receber o corpo e o sangue de Cristo na Santa Comunhão. Padre, alguns padres que aprofundam a temática da confissão, que também fazem palestras, manifestam em algumas ocasiões que muito do conteúdo de uma confissão que as pessoas fazem não é matéria de pecado, mas denota outros problemas que a pessoa está passando e ela acha que é pecado. Às vezes problemas até psicológicos, problemas de cunho mais emocional. O que é a matéria de confissão, padre? O que é conteúdo de uma confissão? Certo. O conteúdo de uma confissão são os pecados. O pecado é uma ofensa que a pessoa humana comete diante de uma lei, a lei divina. Isto é, de um ponto de vista, nós temos os 10 mandamentos, que é a lei divina. É suficiente analisar cada um dos 10 mandamentos e refletir se bate com a realidade da minha vida ou se há algo diferente. Por exemplo, uma criança para logo no 4º mandamento, honrar pai e mãe. Mesmo não sendo sacerdotes,
É normal, digamos assim, que uma criança, na sua primeira confissão, diga desobedeci ao papai e à mamãe. O fato de desobedecer já fere a criança, a consciência de uma criança. O oitavo mandamento fala de não contar mentira. E a criança fica muito sensibilizada também diante disso. Por quê? Porque mente. Eis porque o exame de consciência estimula a fazer uma revisão constante diante da lei de Deus e ver se estamos aplicando esta lei ou se às vezes estamos deixando de lado. Padre, o exame de consciência, que é essa retomada nossa, das nossas ações, dos nossos comportamentos, ele é muito válido e indicado, inclusive, em diversas espiritualidades vividas dentro da igreja através de santos. Nós temos, por exemplo, Santo Inácio, que é o fundador dos padres jesuítas. O nosso Papa Francisco é jesuíta e vive essa espiritualidade. O padre Eduardo, fundador aqui da nossa emissora, também é jesuíta, então, e é uma espiritualidade muito conhecida inaciana. E se procura fazer esse exame de consciência, em que a pessoa vai retomar seus sentimentos, sobretudo, porque é a partir deles que nós tomamos atitudes, se queremos ou não fazer as coisas, e nos propomos a uma mudança no estilo de vida. Perfeito. A minha pergunta é: como nós podemos fazer um exame de consciência maduro, equilibrado, ou seja, que nos coloque em equilíbrio e que não nos torne pessoas amedrontadas, pessoas escrupulosas, que por qualquer razão se pune? Sim, é uma pergunta que merece uma resposta muito profunda, e sobretudo porque o que a senhora está dizendo bate até com um estado de vida de depressão psíquica de tantas pessoas, que às vezes se colocam na cabeça de ser incapazes de fazer qualquer coisa ou talvez não superam este bloqueio mental. A Igreja não quer que isso aconteça, absolutamente. O exame de consciência é, em primeiro lugar, colocar como um espelho na nossa frente. E o espelho não pode contar nenhuma mentira, minha gente. É reconhecer um pouquinho quem nós somos. É verdade que temos tantas qualidades, tanto prestígio, etc. Mas também temos tantos sinais que não são dos melhores. Portanto, a primeira manifestação é a autenticidade. Deus detesta, meus amigos, a máscara da hipocrisia. E esta linguagem vale também para mim como sacerdote, para todos nós como fiéis. Não podemos usar esta máscara de hipocrisia. E esta palavra hipócrita saiu da boca de Jesus várias vezes. Pode conferir no Santo Evangelho. É melhor dizer, meu Senhor, eu sou fraco, eu preciso de uma ajuda, ao invés de aparecer ou de mostrar-se, quem sabe com quantas qualidades, e depois ver que em prática isto não existe. Por isso, o exame de consciência é feito reconhecendo os nossos limites, a necessidade de nos apegar a este Deus extraordinário que é um Pai sempre pronto a perdoar e um Deus que é capaz de esquecer o nosso passado e nos dá a possibilidade de partir para uma experiência diferente. Numa confissão, Padre Guido, quando as pessoas chegam com diversas situações, certamente problemas, sofrimentos, qual é o papel do padre na confissão? O que ele deve fazer? Ele pode interrogar essa pessoa? Ele pode interferir na fala dela? Ou o padre ouve e dá a penitência? Não, o padre é, sobretudo, um conselheiro espiritual. Diante dos pecados que uma qualquer pessoa manifesta, o padre, que representa Jesus, em primeiro lugar, acolhe o arrependimento da pessoa, aconselha para que se evitem as ocasiões de repetir o pecado, sobretudo através da fuga das ocasiões
estimula a frequência dos sacramentos e depois, em nome de Deus, absolve dos pecados e dá um sinal de gratidão que nós devemos mostrar para Deus, um agradecimento por ter recebido gratuitamente o perdão, que se chama de satisfação ou penitência. Esta que é a tarefa do sacerdote. Há pessoas aqui até hoje deixam passar anos inteiros, minha gente, sem confessar-se, porque estão com medo da reação do padre. Vamos tirar isso da cabeça. Sim. O padre é um pastor. Há pessoas que estão pensando que o padre vai dizer os teus pecados para Beltrano, Ciclano ou Fulano. Não, meus amigos. O padre tem o sigilo da confissão. Não vai contar para ninguém os teus pecados. Mesmo diante, e já tivemos casos, até da mesma morte, o padre deve aceitar a morte, mas não poderá nunca dizer os pecados de qualquer pessoa para outros. Então, porque é um dos rígidos deveres impostos Sim. ao sacerdote pela Igreja, é o segredo da confissão. Perfeito. O descumprimento desse dever é considerado um dos maiores e mais graves pecados que um sacerdote pode cometer e o sujeita a penalidades severíssimas impostas pela Igreja. Sim. Um padre que, por uma determinada circunstância, quebra o sigilo, o que pode acontecer com ele? Vai receber não uma admonição, mas também uma excomunhão. Isto é, fica suspenso dos seus direitos de sacerdote, de celebrar, de atender às confissões, etc. E é uma falta, meus amigos, na história. São 2000 anos de história, nunca aconteceu. Padre, se a justiça interpelar um padre ou um bispo, porque sabe de alguma forma que enfim, uma pessoa que estuprou alguém foi acusada de alguma coisa, de algum mal, matou alguém e foi se confessar com o padre. O padre é obrigado, uma vez intimado pela justiça, a falar o que aconteceu? O padre não poderá dizer nada do que escutou na confissão. Certo? Muitas coisas os padres conhecem, na verdade. Eu, que frequento muitas vezes a cadeia, sendo sacerdote, eu sei de tantas coisas, que o caminho da justiça vai no sentido, a verdade é outra. O que o padre pode fazer é de aconselhar a pessoa que se confessa a dizer a verdade para as autoridades. Pode aconselhar a pessoa que se confessa, mas não poderá nunca dizer o que escutou em confissão. A justiça não pode obrigar em nenhuma hipótese. De jeito nenhum, porque entra, chama-se em termos jurídicos, forum internum. Isto é a vida do secreto mais íntimo na vida de um sacerdote. Portanto, o padre, repito, é preparado e tem todas as qualidades para respeitar este sigilo da confissão. Padre Guido, como é que nós podemos lidar com um sentimento ou com situações em que nós passamos por problemas com algum padre? Um padre, sem ser específico. Acompanhamos atitudes de determinado padre que não são tão boas, discordamos das ações e esse padre vai exercer a confissão, independente do que nós achemos ou não. Como que no momento da confissão nós podemos ter liberdade para confessar com o padre, mesmo que nós discordemos de algumas ações dele? Porque o que nós escutamos com certa frequência? Para que eu vou me confessar com um padre? Se ele erra tanto como eu, se eu sei que as atitudes dele não são tão boas, eu não tenho confiança. Padre, como é que nós podemos nos trabalhar para podermos ter essa liberdade? Em primeiro lugar, Simone e prezados amigos telespectadores, ninguém nos proíbe, diante de um exemplo não dos melhores da vida até de um sacerdote, de evitar de confessar-se com este sacerdote.
temos também o bispo, que é o nosso pastor da nossa diocese, e temos a máxima liberdade de dialogar também com o nosso pastor, com o nosso bispo, diante de alguns exemplos negativos, certo? Isso para deixar todo mundo bem sereno. Ao mesmo tempo, o fato que um sacerdote não se comporte bem, isto não afeta o valor do sacramento, O valor, a senhora fez uma introdução maravilhosa no programa da semana passada, quando acenou a isso. Mesmo com a nossa fraqueza humana, o sacramento tem o seu valor. Portanto, a igreja, não esqueça que a igreja é santa, mesmo formada por pessoas pecadoras e limitadas. Ou seja, é possível nós vivermos, então, os sacramentos. Sim, sempre. E Sim. entendermos ou não a situação desse padre. Sim. E como o Padre Guido diz, temos autoridades que podem ser comunicadas. Exato. Né? Um caso prático, que, claro, é fruto de ignorância. O padre que nos casou acabou, como se diz na gíria, largando a batina. Então, o nosso casamento não é mais válido. Não, meus amigos, de jeito nenhum. É sempre válido, mesmo se o padre desistiu, porque não afeta a validade do sacramento. Vamos deixar bem claro uma coisa desta. Como também, em caso de extrema necessidade, até um padre que largou a batina pode exercer o seu ministério em caso de extrema necessidade. Se ele se encontra um dia numa estrada dirigindo o carro e tem que parar porque tem um acidente, e ele encosta o carro e vai lá ver o que aconteceu, e tem uma pessoa que está entre a vida e a morte, este homem que nós chamamos de ex-padre, maneira errada, ele se aproxima daquela pessoa e diz, em nome de Deus, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esta absolvição, meus amigos, é válida, porque é sempre padre. E no nosso próximo bloco, nós vamos dar continuidade a esse assunto que o Padre Guido está falando. E também, qual é a melhor catequese? Aquela que a família dá para o seu filho ou a adquirida na igreja? Nós voltamos daqui a pouco.